bem, agora vamos falar um pouco sobre o tema liderança. Liderança é algo que a gente precisa estar sempre estudando, buscando conhecimento sobre esse tema, porque você vai exercer a liderança. Você é um líder, você vai se tornar cada vez mais líder de atividades. Então, nós precisamos entender sobre isso, porque em determinado momento todos nós exercemos a liderança, tá bom? Então, vamos primeiro para o conceito. O que seria liderança? Como que a gente poderia descrever conceitualmente essa palavra? Eu diria que a liderança é a capacidade que o indivíduo tem, que ele possui, de conduzir um determinado grupo de pessoas, de maneira que esse grupo de pessoas se transforme numa equipe e esta equipe gere resultados melhores. Então, essa a capacidade que essa pessoa tem de conduzir esse grupo, transformando o grupo numa equipe, buscando sinergia entre as pessoas para que alcance o resultado, isso eu diria que isso é liderança. O líder, aí ele tem que possuir várias habilidades. Então eu poderia dizer para você que uma habilidade, por exemplo, que um líder precisa, a habilidade de influenciar positivamente as pessoas, né? A habilidade de motivar as pessoas para o trabalho, a habilidade de orientar corretamente o grupo, transformando ele num time. Então, se você analisar bem, o líder ele precisa ter uma postura ética, uma postura positiva, uma postura de respeito, para que ele então conquiste de maneira natural a liderança que ele possui. Então, vamos supor, ele pode estar no exercício de um cargo de liderança, mas se ele não conquistar essa liderança, ele não vai ser um bom líder, tá bom? Mas eu gostaria de destacar, você vai estudar sobre isso, você vai achar muitos pontos. Eu gostaria, nesta mini aula de hoje, destacar para vocês 4 pontos importantes que um líder deve exercitar. 4 pontos importantes. O primeiro deles é conhecer os liderados. Se um líder conhece bem os seus liderados, ele sabe qual que é o ponto forte de cada pessoa ou daquela pessoa. Ele sabe qual o ponto fraco daquela pessoa e ele conhece as habilidades que aquela pessoa possui, que aquele liderado possui, e ele então vai poder extrair da melhor maneira o resultado, uma vez que ele conhece. Ele vai saber, inclusive, qual o tom de voz que ele vai usar, porque ele conhece até o sentimento, a maneira como aquela pessoa reage às suas emoções. Então, um bom líder, ele conhece o liderado. O líder que não conhece o liderado, ele não vai conseguir influenciar, não vai conseguir motivar. Tá bom? Então, conhecer, fundamental. Depois, eu queria chamar a atenção para esse ponto. O líder deve ser um exemplo. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que você espera, que você busca, que você pede do seu liderado, você tem que ter uma postura, uma atitude que demonstre que você faz aquilo que você pede, né? Você dá o exemplo através das suas atitudes. Você demonstra claramente que o que você está pedindo, você faz. Certo? Então, ser exemplo é fundamental. Transmitir confiança através do exemplo, através de uma postura correta. Terceiro ponto que eu gostaria de deixar, assim, dar ênfase nesse aspecto da liderança é saber elogiar. O líder, ele precisa saber elogiar. E elogiar não é algo muito simples, porque o elogio tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero.
O elogio tem que ser apropriado, tem que ser na hora certa. E o elogio, ele pode e deve ser feito em público. Se você quer elogiar uma pessoa, faça isso em público. Então, se o líder tem um olhar afinado para identificar aquilo que o seu liderado foi muito bom, ele precisa destacar essa característica, ou esse momento, ou esse feito do liderado. Então, elogiar é importantíssimo. As pessoas precisam ser elogiadas quando fazem corretamente no serviço, para que elas se motivem a continuar fazendo. E o último ponto que eu gostaria de considerar com você é saber reorientar. O que é reorientar? Que eu poderia dizer também criticar, mas o reorientar é a capacidade que o líder tem de, ao identificar que o seu liderado não está agindo corretamente, não está fazendo aquilo de maneira correta, da maneira como foi solicitado ou como deveria ser feito, é a capacidade que ele tem de reorientar esse indivíduo, mostrar para esse indivíduo que ele não está indo no caminho certo. É algo muito difícil de ser feito. A maioria dos líderes pecam nesse momento aqui, tá bom? Então, para você reorientar, primeiramente, a reorientação deve ser em particular, nunca em público. Um liderado nunca deve ser criticado em público. Então, quando você quer reorientar uma pessoa, você procura ela em particular e você vai identificar para ela aquilo que você não agradou, que não está correto, mas sempre você vai fazer isso na sua visão. Então, você vai dizer assim, por exemplo, o desbravador não está agindo corretamente. Então, você vai dizer assim, olha, eu tenho percebido que você Na minha visão, você não agiu corretamente. Para mim, a maneira como você agiu não foi adequada. Sempre coloca assim, para você. Você nunca diz para ele, você agiu de forma errada. Você vai dizer, na minha percepção, você agiu de forma errada. Dessa forma, você ameniza, você atenua. E é o correto. Porque para outra pessoa, pode ser que ele agiu corretamente. Então, dessa forma, você vai atenuar, ele vai receber melhor essa crítica e vai facilitar o processo de reorientação. Ok? Então, não esqueça, hein? Liderança é fundamental e para que você seja um grande líder, e eu tenho certeza que você será, não se esqueça desses quatro pontos aqui: conhecer o liderado, ser um exemplo, saber elogiar e saber reorientar. Ok? Nos vemos então na próxima mini aula.